Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Lucas Barbosa, especialista no ensino da biologia, e hoje nós vamos concluir o estudo dos vertebrados. Vamos dar início aos nossos estudos diferenciando os animais endotérmicos dos animais ectotérmicos. De forma bem simples, os animais endotérmicos são aqueles que conseguem controlar a temperatura do seu corpo, independente da temperatura do ambiente. Então, são animais que vão gastar muita energia para fazer essa regulação da temperatura do corpo, né? Então, vamos supor que o ambiente esteja com uma temperatura de 40 graus, então o corpo ele vai regular, ele pode se manter sim ali nos 36,8 graus, entendeu? Já os animais ectotérmicos são aqueles em que a temperatura do corpo ela vai variar conforme a temperatura do ambiente. Então, se o ambiente está com uma temperatura de, por exemplo, 40 graus, a temperatura do corpo desse animal muito provavelmente será também de 40 graus, entendeu? Então, esses animais ectotérmicos eles vão gastar menos energia, porém, né, eles vão poder sobreviver apenas naqueles locais com a temperatura ideal para o corpo deles, porque senão eles morrem, né? Então vejamos aqui, ó, os animais endotérmicos a gente também pode chamar de homeotérmicos. Neles a temperatura é regulada pelo próprio corpo. Eles não dependem da temperatura ambiente para sobreviver. A vantagem de ser um animal endotérmico ou homeotérmico é que a capacidade, né, de viver em locais muito frios. Porque mesmo que eles estejam em locais muito frios, o corpo ele vai gastar energia para manter uma temperatura mais elevada. E a desvantagem é justamente que o animal ele vai precisar de muito alimento, porque fazer essa regulação da temperatura gasta muita energia, né? Exige uma demanda maior de alimento. E aí nós temos como exemplo de animais endotérmicos os mamíferos. Já os animais ectotérmicos, que a gente também pode chamar de pecilotérmicos, a temperatura ela vai variar conforme a temperatura do ambiente. Então o animal ele vai depender muito da temperatura do ambiente para sobreviver, para regular a sua temperatura. Então, a vantagem de ser um animal ectotérmico ou pecilotérmico é justamente porque eles não vão precisar de muita comida, porque eles não vão estar gastando muita energia para fazer a regulação dessa temperatura. Já a desvantagem é que o animal ele não vai poder viver em qualquer local. Ele só vai conseguir sobreviver naqueles lugares, naqueles locais que possuem uma temperatura adequada, né? Que o corpo deles aguente, né, realmente essa temperatura. Vamos lá fazer a famosa diferenciação dos grupos, né? Os peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Eu vou dar um zoom aqui para que a gente possa observar melhor. Qual é a descrição básica do primeiro grupo aqui, dos peixes? Bem, são animais aquáticos com nadadeiras, com ou sem escamas. Sim, não são todos os peixes que têm escamas. Podem ter esqueleto cartilaginoso, no caso dos condrictes, ou ósseo, no caso dos osteítes. E o corpo dos peixes ele é fusiforme e adaptado ao nado. O formato fusiforme ele permite, né, um melhor nado para cortar a água, né, pessoal? Entre aspas, falando assim de forma bem vulgar. A pele dos peixes ela possui muco e ela é úmida, óbvio. E ela pode ter ou não escamas. Em relação à temperatura corporal, a regulação da temperatura corporal, são animais ectotérmicos ou pecilotérmicos. Em relação à respiração, eles possuem uma respiração branquial. A maior parte dos peixes tem esse tipo de respiração, mas nós vimos também que existem peixes com pulmões. Os peixes pulmonados eles vão ter tanto brânquias quanto pulmões. Em relação à reprodução e ao ovo, a fecundação ela pode ser externa ou interna, e eles possuem ovos gelatinosos. Pessoal, a fecundação externa é aquela que ocorre fora do corpo, a interna é aquela que ocorre dentro do corpo. Em relação ao coração, os peixes eles têm um coração com duas cavidades, somente com sangue venoso, e em relação à circulação, ela é fechada e simples. Para a gente concluir aqui o estudo dos peixes, eles têm uma alimentação, eles vão se alimentar de outros peixes mais pequenos, ou eles vão aí se alimentar de vidas que flutuam na água, como por exemplo o zooplâncton, para aqueles peixes bem menores. Vamos agora ao estudo dos anfíbios. Qual a descrição básica de um anfíbio? São animais com vida dupla que precisam da água para reproduzir. Existem anfíbios sem cauda, no caso dos anuros. Existem anfíbios com cauda, no caso dos urodelas, ou das urodelas. Nós temos como exemplo de urodelas as salamantas e os tritões. E existem anfíbios sem membros,
nos casos dos Gymnophiona. Pessoal, aqui nós temos um exemplo de Gymnophiona, que parece muito uma cobra e muitas pessoas confundem. O nome vulgar é cobra cega, ou cobra de duas cabeças. Né? Na verdade, ela não tem duas cabeças, tá? É porque a cauda ela lembra uma cabeça justamente para enganar o predador. Né? É uma forma de adaptação, digamos assim. Não são cobras, são anfíbios. Pessoal, as cobras elas são répteis, tá? As cobras, as serpentes, são répteis e não anfíbios. Aqui nós temos um exemplo de uma salamandra, que é um exemplo de um anfíbio com cauda, faz parte do grupo dos urodelas. Perfeito? Professor, quais são os exemplos aí que nós temos de anfíbios? A rã, a perereca, o sapo, a cecília, as salamandras e os tritões. Em relação à pele dos anfíbios, ela é úmida e semi-permeável. Nós vimos também que os anfíbios, além de respirarem aí pelos pulmões, eles também têm a capacidade de respirar por a pele. Então essa pele ela vai sim servir também para a troca de gases. Ela é uma pele bem sensível, tá? Úmida e semi-permeável. Então não vai inventar de jogar sal na pele dos anfíbios ou alguma substância irritante. Perfeito? Em relação à regulação da temperatura corporal, também são animais ectotérmicos ou psilotérmicos. Em relação à respiração, nós temos a respiração cutânea, que ocorre através da pele, e a respiração pulmonar, uma respiração, digamos assim, dupla. Quanto à reprodução e ao ovo, a fecundação aqui ela é externa, ela acontece na água. Nós sabemos que os anfíbios precisam da água para se reproduzir, e os ovos eles são gelatinosos. Em relação ao coração, os anfíbios possuem um coração com 3 cavidades, e o sangue venoso ele se mistura com o sangue arterial. Em relação à circulação, aqui nos anfíbios ela é fechada, dupla e incompleta. E em relação à alimentação, os anfíbios eles vão se alimentar de insetos que eles capturam com uma língua longa. E aí pessoal, muitos alunos me perguntam qual é a diferença de um sapo, de uma rã e de uma perereca. É uma confusão total que os alunos fazem. Então observem, em relação ao sapo, eles são maiores, de pele seca, áspera, rugosa e cheia de verrugas. Eles conseguem dar pequenos saltos, bem pequenos mesmo, e geralmente ficam em locais com pouca água. Já as rãs, elas possuem uma pele mais fina, úmida e brilhante. As patas traseiras são longas, elas têm membranas interdigitais. As patas traseiras elas são longas, correspondendo a mais da metade do seu tamanho. E elas gostam bastante de água e vivem perto de lagoas. E nós temos as pererecas. As pererecas elas são pequenas e de pele lisa, possuem ventosas nas patas dianteiras para auxiliar na fixação em árvores e paredes. Seus olhos são grandes e saltados e suas pernas são finas e longas que permitem grandes pulos. Então o que vocês observam aí no banheiro ou próximo ao filtro da casa de vocês são pererecas, tá? Não são rãs. Aqui você tem uma foto diferenciando uma rã, aqui você tem um sapo, aqui você tem uma perereca. Vamos agora para o estudo dos répteis. Os répteis, de forma bem básica, são animais totalmente independentes da água. São os primeiros animais totalmente independentes da água. Nós temos como exemplo a lagartixa, o tartaruga, o cágado, o jabuti, o jacaré e o crocodilo. Em relação à pele dos répteis, ela é seca, grossa, impermeável, com escamas, placas dérmicas ou carapaças. Em relação à regulação do corpo, são animais ectotérmicos ou psilotérmicos. Em relação à respiração, aqui ela já é somente pulmonar. Em relação à reprodução, a fecundação ela ocorre dentro do corpo do animal, ou seja, a fecundação interna, e os ovos eles já vão possuir casca, não serão mais ovos gelatinosos, o que mostra essa independência da água. O coração ele tem 3 ou 4 cavidades e o sangue venoso se mistura com o sangue arterial. Em relação à circulação, ela é fechada, dupla, mas ainda é incompleta. Em relação à alimentação dos répteis, são todos carnívoros, alguns também comem vegetais. Vamos aprender agora a diferenciar, jacaré de crocodilo. Vou dar um zoom nesta primeira imagem para que a gente possa observar melhor. Bom, a primeira diferença que nós temos é em relação à cabeça, em relação especificamente ao focinho. Em relação ao focinho, os jacarés eles possuem um focinho largo e arredondado. E aqui nos crocodilos nós temos um focinho que ele é mais alongado e estreito. Em relação ao tamanho, os jacarés eles podem atingir em média 2 metros de comprimento, tá? Mas alguns são recordistas e chegam a 3,5 metros. Em relação aos dentes, nos jacarés os dentes eles vão se esconder no maxilar,
e só aparecem quando o animal abre a boca. Em relação à exposição dos dentes, aqui a gente observa bem o esquema, né? Só os dentes superiores eles vão ser visíveis quando a boca está fechada. Em relação ao habitat, os jacarés, né, eles vivem em água doce e conseguem lidar com ambientes frios. Já os crocodilos, pessoal, nós vimos que eles têm uma cabeça, né? Aqui o focinho ele é mais alongado, ele é mais estreito. Em relação ao tamanho, em média, eles têm 4 metros de comprimento, mas houve já exemplares com até 6 metros. Em relação aos dentes, aqui a gente observa o esquema. Ó. Os dentes eles vão se encaixar em um espaço do maxilar superior e eles são visíveis mesmo com a boca fechada, tanto os superiores como os inferiores. Aqui a gente só consegue ver os dentes superiores, né, nos jacarés. Já aqui nos crocodilos a gente consegue ver esses dentes mais proeminentes, tanto os superiores quanto os inferiores, tá? Então, mesmo com a boca cerrada, pode-se ver os dentes superiores e inferiores no caso dos crocodilos. E os crocodilos eles vão aí viver em água doce e ou em água salgada, mas não gostam de clima frio. Aqui a gente pode observar que os jacarés pertencem à família dos aligatorídeos e apenas os dentes superiores são visíveis quando ele fecha a boca. Ó. Tá vendo? Ó? Apenas os dentes superiores são visíveis quando ele fecha a boca. Já os crocodilos pertencem à família dos crocodilídeos e a gente pode ver os dentes superiores e inferiores quando ele fecha a boca. Tá vendo aqui, ó? Nós temos uma outra família bem curiosa, que é a família dos gavialídeos. Quando fecha a boca, a maioria dos dentes são visíveis, no caso desta família. Outra dúvida bem comum são em relação às cobras, né, as serpentes. Vamos ver aqui quais são as serpentes peçonhentas do Brasil e também ver algumas informações bem relevantes em relação a elas. Aqui eu trouxe um recorte de um PDF que depois eu recomendo que vocês baixem, né, que foi feito aí pela Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz. Inicialmente este PDF, esse artigo, ele faz uma diferenciação de animais peçonhentos e animais venenosos. São coisas diferentes, tá, pessoal? Os animais peçonhentos são aqueles que possuem glândulas de veneno que se comunicam com dentes ocos ou ferrões ou aguilhões, por onde o veneno ele passa ativamente. E aí nós temos como exemplo as serpentes, as aranhas, os escorpiões, as abelhas e as arraias. Então, estes são os animais peçonhentos, possuem dentes ocos, ferrões ou aguilhões por onde o veneno passa ativamente. Já os animais venenosos, eles são aqueles que produzem veneno, mas não possuem um aparelho inoculador, um aparelho para injetar esse veneno, no caso dentes e ferrões, provocando um envenenamento passivo por contato, no caso da taturana, no caso do tipo por compressão que ocorre no sapo, ou mesmo por ingestão no peixe baiacu, por exemplo. Então os animais peçonhentos eles vão possuir um aparelho inoculador, e os animais venenosos eles vão ter veneno, mas eles não vão possuir esse aparelho inoculador. Tem muitas pessoas chamam de cobra esses animais, né? Mas o termo mais adequado é serpente. Então o que são as serpentes? As serpentes são animais vertebrados, carnívoros, que pertencem ao grupo de répteis, né? Elas podem ser classificadas em dois grupos básicos. As peçonhentas, que são aquelas que conseguem inocular o seu veneno no corpo de uma presa ou vítima, e as não peçonhentas, ambas são encontradas no Brasil, nos mais diferentes tipos de hábitats, nos mais diferentes tipos de região, inclusive em ambientes urbanos. Então, a serpente peçonhenta ela é definida por 3 características fundamentais: a presença de fosseta loreal, a presença de guizo ou chocalho no final da cauda e a presença de anéis coloridos, vermelho, preto, branco ou amarelo. Aqui a gente pode observar a fosseta loreal, ela fica próxima aos olhos, não confundam a fosseta loreal com as cavidades das narinas, tá? Então aqui você tem a fosseta loreal, ó, novamente ela fica próxima aos olhos e você tem a cavidade da narina. Nós temos 4 tipos de cobras peçonhentas que podem causar um sério dano ao ser humano no Brasil, tá? Nós temos as jararacas, nós temos as cascavéis, nós temos as surucucus e as cobras corais. Estas 4 são as únicas que podem causar um sério dano para o ser humano, inclusive levá-lo ao óbito. Então vamos dar uma olhada aqui mais de perto. Bom, o primeiro grupo de serpentes peçonhentas do Brasil são as jararacas. Pessoal, muitas pessoas pensam que viram uma jararaca uma vez na vida e essa jararaca só é jararaca se tiver aquela mesma aparência. Olha só,
nós temos vários tipos de cobras jararacas, tá? Vários tipos de cobras jararacas mesmo, com escamas de cores diferentes, tá? Então, aqui você tem a presença da fosseta loreal. Se a cobra tiver fosseta loreal, ela é peçonhenta. Aqui você também observa que as jararacas, além da fosseta loreal, elas terão uma cauda com escamas lisas. Então, aqui nós temos a distribuição, né, das diferentes espécies aí, nas diferentes regiões do Brasil. Eles podem ter diferentes colorações, tá? O segundo grupo é o grupo das cascavéis. As cascavéis elas também vão apresentar a fosseta loreal e elas vão apresentar além disso o guiso, né, na extremidade da cauda. Elas vão fazer um barulho bem característico. E aqui nós temos, né, as regiões de ocorrência das cascavéis. Nós temos também as surucucus. Também você observa a presença novamente, ó, da fosseta loreal. Elas vão ter uma cauda com as últimas fileiras de escamas eriçadas, similar à coroa do abacaxi, finalizando com espinho ósseo. Então, essa característica aí das surucucus. Aqui nós vemos, né, as regiões em que elas ocorrem. Aí muitos alunos me perguntam assim: professor, como é que eu diferencio uma coral verdadeira de uma coral falsa? Pessoal, é um trabalho para um especialista mesmo, tá? É bem difícil distinguir uma coral verdadeira de uma coral falsa. Eu sei que vocês vão pesquisar aí no Google, ou então ver alguma pessoa mexendo com cobre explicando, né? Olha, se tiver o anel vermelho encostando no anel amarelo ou branco é verdadeira. Se tiver isso e aquilo é verdadeiro. Mas essas pessoas, elas não têm um conhecimento científico, a maior parte delas, né? Não tem conhecimento científico algum para fazer essa diferenciação da forma correta. Por exemplo, ó, se eu disser a vocês que todas estas corais aqui são verdadeiras, vocês vão acreditar? Pois é, todas elas são verdadeiras. Tem gente que pensa assim: ah, só é coral se for vermelha, preta, amarela e branca. De forma alguma, ó. Olha só, todas essas espécies aqui são corais verdadeiras. Ah, professor, então como é que eu faço a diferenciação? O senhor pode nos explicar? Aí eu digo: posso. Então observem, não se recomenda que leigos tentem diferenciar as corais peçonhentas das falsas corais. O recomendado é que a pessoa ela sempre mantenha uma distância e um respeito por esses animais quando encontrá-los. Existem no Brasil 32 espécies de corais verdadeiras e mais de 50 espécies de cobras que podem ser confundidas com as corais verdadeiras, que a gente chama de corais falsas. Uma grande diversidade de corais está presente em nosso país e somente quem lida com esses animais adquire a experiência necessária para reconhecê-las corretamente. Não confiem naquelas pessoas aí na internet sem conhecimento científico que ficam tentando ensinar como diferenciar, tá? E aí, o matuto, né? A pessoa sem conhecimento, ela pode dizer assim: ah, para saber se a coral ela é verdadeira ou não, é só deixar ela te morder. Se você morrer, era verdadeira. Se você não morrer, ela era falsa. O que vocês acham desse método? Será que ele é recomendado, hein? Aí muitas regras que são apresentadas em documentários na TV são referentes à fauna dos Estados Unidos e não são aplicáveis aqui na América do Sul. Muitos programas de TV simplesmente traduzem ao pé da letra e não explicam que tal macete é para a América do Norte, onde tem apenas umas 3 espécies de corais. Essas regras elas não podem ser aplicadas aqui. Então nós vimos que tem 32 espécies de corais verdadeiras diferentes aqui. Outra característica para tal identificação são baseadas nas crendices populares e também que não funcionam para distinguir as corais verdadeiras das corais falsas. Estes ditados populares eles não funcionam de forma alguma, não são regras, tá? Uma vez que existirão exceções. Então o primeiro erro é que muitos falam um velho ditado: se for vermelho com amarelo perto, fique esperto. Eles dizem que essa é a regra, né? Mas ela está totalmente equivocada. Vermelho com preto ligado, pode ficar sossegado. E se você confiar nisso, meu amigo, você pode acabar se ferrando. Então você tem corais verdadeiras, no caso essas duas espécies aqui, ó, que vão apresentar anéis vermelhos em contato com os anéis pretos. E aí se você acreditar nessa regra aqui que o pessoal inventa, você se lasca. Outro erro bem comum é dizer assim, que as falsas corais não apresentam anéis completos em volta do corpo. Mas você, pessoal, tem falsas corais com um anel completo ao redor do corpo. No caso dessas duas espécies aqui, ó. Vamos ver aqui as corais verdadeiras, como é que é feita a identificação. Então as chamadas corais verdadeiras pertencem aos gêneros Micrurus
e Leptomicrurus, dois gêneros, tá, de corais verdadeiros, Micrurus e Leptomicrurus, e apresentam a dentição do tipo proteróglifa, que a gente observa aqui nestas imagens, ó, e são capazes de causar envenenamentos aos seres humanos. A dentição proteróglifa ela consiste em dois dentes inoculadores fixos de veneno localizados na parte anterior do maxilar superior. A abertura bucal ela não ultrapassa um ângulo de 30 graus e as presas inoculadoras de veneno alcançam aproximadamente 2,5 milímetros em uma coral de 90 centímetros, o que dificulta a mordida com envenenamento. Entretanto, os acidentes do tipo neurotóxico podem acontecer, principalmente durante o manuseio. Por isso, não se deve manusear estes animais desnecessariamente sem o devido cuidado técnico. Aqui nós vemos, né, duas imagens mostrando essa dentição do tipo proteróglifa que vai estar presente aí nas corais verdadeiras. E aqui nós podemos ver, ó, diferentes espécies de corais verdadeiros. Isso aqui é uma coral verdadeira, isso aqui é uma coral verdadeira, olha só pessoal, preto e branco. Outra espécie de coral verdadeira. Apesar de não serem peçonhentas, as corais não apresentam fosseta loreal. A fosseta loreal vocês sabem, é um orifício localizado lateralmente na cabeça, entre a narina e o olho, e apresenta uma função sensorial. Existem 32 espécies de corais verdadeiros registradas para o Brasil, de acordo com essa referência, e temos espécies desta família presentes em todo o país. Apresentam um tamanho pequeno a médio, né, que vai até 1,5 metros. São conhecidas popularmente como corais ou corais verdadeiras. Existem outros nomes aí nas diferentes regiões. Corais verdadeiras elas vão possuir uma cabeça oval, recoberta por escamas grandes, olhos pequenos e pretos, sem pupila, tá? Os olhos são totalmente pretos e pequenos, um corpo cilíndrico com escamas dorsais lisas e uma cauda curta e roliça. Mas então, professor, quais são as características que permitem diferenciar uma coral verdadeira de uma coral falsa? Bom, as mais confiáveis são estas que eu vou mostrar para vocês. A primeira é que as corais verdadeiras elas vão apresentar um tipo de dentição proteróglifa, que vocês vão estudar logo em diante. As outras características que estarão presentes nas corais verdadeiras são estas. Ó. As corais verdadeiras elas vão possuir uma cabeça oval, recoberta por escamas grandes, olhos pequenos e pretos, sem pupila, tá? Os olhos são totalmente pretos e pequenos, um corpo cilíndrico com escamas dorsais lisas e uma cauda curta e roliça. Então vamos para o estudo aí da dentição das serpentes. Vocês têm 4 tipos de dentição. O primeiro tipo de dentição a gente chama de áglifa. As cobras que têm esse tipo de dentição, elas não têm peçonha, tá? Vamos ver aqui, ó. A dentição áglifa é um tipo de dentição característica da serpente sem aparelho inoculador de peçonha. Os dentes são maciços e sem canal inoculador de peçonha. Estas serpentes atacam geralmente por constricção. Exemplos: a sucuri, as jiboias e a pita, entre outras. Então aqui nós temos o exemplo de dentição áglifa. Você não tem nenhum dente aí adaptado à inoculação de peçonha. Então são serpentes sem peçonha. Bom, outro tipo de dentição é a dentição opistóglifa. A dentição opistóglifa é um tipo de dentição característica de determinadas espécies de serpentes, cujos dentes inoculadores de peçonha se encontram na parte posterior do maxilar superior, apresentando assim perigo altamente reduzido para o homem, como a mussurana, as falsas corais, a cobra verde, a cobra cipó, entre outras. Então observem aqui a dentição opistóglifa. Olha, o dente inoculador de peçonha ele fica lá atrás, na parte superior do maxilar. São cobras com dentes inoculadores de peçonha que se localizam na parte posterior do maxilar superior, apresentando assim um perigo altamente reduzido para o homem. O próximo tipo de dentição, esta sim é bem perigosa. É o tipo de dentição que a gente chama de proteróglifa. Apresentam 2 dentes inoculadores de peçonha na parte anterior do maxilar superior, de caráter marcadamente forte, não retráteis, como por exemplo a coral verdadeira. Então, se a cobra ela tiver esse tipo de dentição proteróglifa, como é o caso da coral verdadeira, ela tem peçonha. Tome muito cuidado, ela tem um dente extremamente adaptado para a injeção dessa peçonha. Bom, outro tipo de dentição extremamente perigosa, na verdade a mais perigosa, digamos assim, a mais adaptada a essa injeção de veneno e de altas quantidades de veneno é a dentição solenóglifa.
Então, se você observar uma cobra aí com esse tipo de dentição, sai correndo, viu? Então, esse tipo de dentição, a solenóglifa, ela é característica das serpentes da família Viperidae, né? Os membros dessa família possuem 2 dentes retráteis inoculadores de uma potente peçonha de caráter neurotóxico, hemotóxico ou citotóxico, localizados na parte anterior do maxilar superior. Dependendo da espécie, a peçonha é mais ou menos forte, sendo normalmente o suficiente para ser fatal ao ser injetada em seres humanos. Os dentes inoculadores são projetados para fora durante o ataque, permitindo ao animal inocular uma quantidade de peçonha maior que uma serpente da família das proteróglifas, e isso agrava ainda mais a consequência da mordida. Então nós temos como exemplo de serpentes com esse tipo de dentição a cascavel, a jararaca, a surucucu, a urutu, entre outras. Aqui a gente pode ver, né? Esse dente ele é bem maior e ele é projetado para fora aí durante a mordida. Aqui nós temos a dentição áglifa, aqui nós temos a dentição solenóglifa, aqui nós temos a opistóglifa e aqui a proteróglifa. Nós vimos que as mais perigosas, né, as que indicam que realmente a cobra tem peçonha, são a dentição proteróglifa, inicialmente nas corais verdadeiras, e a dentição solenóglifa nas outras cobras peçonhentas. A dentição áglifa e a opistóglifa, ela indica que aquela cobra ali, no caso da áglifa, ela não tem peçonha, normalmente ela vai matar por constrição. Nós temos aqui a imagem de uma jiboia que tem essa dentição áglifa, portanto ela vai matar por constrição. Nós temos aqui a jararacuçu com o tipo de dentição solenóglifa. Aqui nós temos a cobra cipó com o tipo de dentição opistóglifa e a coral verdadeira com o tipo de dentição proteróglifa. Outra confusão muito grande que os alunos fazem é sobre a diferença de uma tartaruga, um jabuti e um cágado comum. Vejamos essas 2 diferenças. A tartaruga, pessoal, em relação à cabeça, elas retraem a cabeça verticalmente. Tá? Então, elas podem fazer uma retração da cabeça no casco, mas não uma retração lateral. O jabuti, eles possuem uma cabeça que não dobra o pescoço, lateralmente. Já os cágados, eles têm a capacidade de dobrar o pescoço lateralmente. Em relação ao casco, o casco das tartarugas ele é hidrodinâmico e serve para facilitar a natação. Você tem tartaruga de ambiente doce e de ambiente marinho. O jabuti, eles têm um casco bem alto. E os cágados, eles têm um casco achatado, com carapaça menos espessa que a do jabuti e da tartaruga. Outra diferença bem marcante é em relação às patas. As tartarugas, elas têm uma pata em formato de remo, que serve para natação, e elas não têm unhas. Já os jabutis, eles têm patas cilíndricas, parecida com a de elefantes. Já os cágados, eles têm patas com membranas entre os dedos. Em relação à alimentação, as tartarugas elas se alimentam de moluscos, algas, crustáceos e peixes. Os jabutis vão se alimentar de vegetais, preferencialmente. E os cágados eles são carnívoros. Eles comem principalmente peixes. Em relação ao habitat, as tartarugas elas vivem em água salgada ou doce. Os jabutis eles vivem em terra firme. E os cágados, eles só vivem em água doce. Vamos agora ao estudo das aves. Qual a descrição básica das aves? São animais adaptados ao voo, obviamente. A maioria voa, mas nem todas. Possuem um bico adaptado ao alimento, isso é bem importante. Uma adaptação que foi bastante estudada por Charles Darwin. As aves atuais, elas não têm dentes, mas nós temos aí aves do passado que possuíam sim dentes. Grave, as aves atuais elas não têm dentes. São um grupo de dinossauros terópodes que evoluíram na era mesozoica. Isso mesmo, as aves são um grupo de dinossauros terópodes que evoluíram na era mesozoica. Bom, em relação à pele, são animais com a pele fina, delicada e com penas. Em relação à regulação da temperatura do corpo, são animais endotérmicos ou homeotérmicos ou ainda hermotérmicos. Em relação à respiração, ela é pulmonar com sacos aéreos. Em relação à reprodução, a fecundação é interna, ocorre dentro do corpo do animal e possui um ovo com casca. O coração das aves tem 4 cavidades e os sangues eles não se misturam. O sangue venoso não se mistura com o sangue arterial. Em relação à circulação, aqui a circulação ela é fechada, dupla, mas ela ainda também é incompleta. E em relação à alimentação, são omnívoras, ou seja, elas comem de tudo, comem folhas, grãos, insetos, caracóis, entre outras coisas. Bom, aqui a gente pode observar a questão da adaptação das asas das aves, né? E a questão também da estrutura das penas.
Então, observem aqui, ó, que nas asas nós temos ossos correspondentes aos nossos, né? Aqui você teria o dedo 1, dedo 2, dedo 3. Aqui você teria o que seria o antebraço, o pulso, estaria nessa região, e a palma. Observem aqui a estrutura da pena. Essa parte em branco é chamada de raque. E estes filamentos aqui laterais são chamados de vestíbulo. Observe, aqui nós teríamos o raque, tá? Ligado aos raques, nós teríamos essa estrutura que chama barba. Ligado à barba, nós temos duas estruturas. A bárbula, que é esta daqui, ó. E nas bárbulas nós temos os ganchos. Aqui a gente pode observar que dentro dos ossos das aves, nós temos aberturas preenchidas por ar. E isso vai facilitar o voo, porque vai tornar esses ossos bem mais leves. Aqui nós podemos ver um cladograma mostrando, né, que as aves elas evoluíram a partir de um grupo ancestral de dinossauros. Nesta hipótese aqui, dos saurísquios. Aqui nós teríamos os dinossauros saurísquios não avianos e aqui nós teríamos as aves. Esses dois grupos são grupos irmãos. Vamos agora então ao estudo dos mamíferos. Qual a descrição básica dos mamíferos? São animais que possuem glândula mamária. E aí vocês devem saber de uma curiosidade. O morcego é um mamífero que voa. Às vezes as pessoas pensam que os morcegos são aves, né? Mas não. Os morcegos são mamíferos. A baleia e o golfinho vivem no ambiente aquático, mas também são mamíferos aquáticos, não são peixes, tá? E os mamíferos vão possuir dentes adaptados ao alimento, dentes incisivos, caninos, premolares e molares. É só uma questão adicional aqui. Mas a principal característica é a presença de uma glândula mamária. E eu vou acrescentar aqui, pessoal, animais que possuem glândula mamária e pelos, para que a gente possa deixar fechadinho um conceito. Então, a pele ela possui pelos, glândulas sudoríparas e sebáceas. Então, a complementação, né? Além de pelos, glândulas sudoríparas e sebáceas. Em relação à regulação da temperatura corporal, são animais endotérmicos ou homeotérmicos ou ainda hermotérmicos. Em relação à respiração, ela é do tipo pulmonar com diafragma. Observem que aqui nas aves nós tínhamos uma respiração pulmonar com sacos aéreos, sem diafragma. Aqui, nos mamíferos, nós temos a respiração do tipo pulmonar com o diafragma, que é um músculo extremamente importante para a respiração. Em relação à reprodução, a fecundação ela é interna, ocorre dentro do corpo do animal. Você tem a presença da placenta, que faz com que aquele saco vitelínico seja bem reduzido. São animais vivíparos, com exceção do ornitorrinco, que é ovovivíparo. Então, os animais vivíparos são aqueles que vão apresentar a placenta, mas no caso do ornitorrinco é uma exceção. Eles são ovovivíparos, então eles são mamíferos que vão colocar ovos. Em relação ao coração, os mamíferos eles têm um coração com 4 cavidades, uma circulação em que o sangue eles não se misturam. O sangue venoso não se mistura com o sangue arterial. Em relação à circulação, é uma circulação fechada, dupla e completa. E em relação à alimentação, existem mamíferos herbívoros, carnívoros e omnívoros. E aí muitos alunos me perguntam em relação à evolução dos primatas, né? Então eu vou dar um zoom aqui nesta imagem para que a gente possa visualizar melhor. Observe que o grupo dos seres humanos é grupo irmão do grupo dos chimpanzés e bonobos. Então nós somos muito próximos evolutivamente dos chimpanzés e bonobos. Nós somos grupo irmão dos chimpanzés e bonobos. E aí tem muitas pessoas que dizem assim: professor, nós viemos dos macacos? Aí eu sempre digo assim: não, nós não viemos dos macacos, nós somos macacos. Então o que acontece é que os seres humanos eles têm um ancestral em comum com os chimpanzés e bonobos. É muito diferente dizer que os seres humanos têm um ancestral em comum com os chimpanzés e bonobos de dizer que os seres humanos vieram dos chimpanzés e bonobos. É totalmente diferente, então gravem isso. Os seres humanos não vieram dos chimpanzés e bonobos, eles apenas têm um ancestral em comum. Vamos observar uma linha temporal da evolução. Você tem inicialmente o surgimento do grupo dos lêmures, lores e gálagos. Depois você tem o surgimento do grupo dos tarcídeos. Depois o surgimento do grupo dos macacos do Novo Mundo, depois o surgimento dos macacos do Velho Mundo, depois o surgimento do grupo dos gibões, tá? Depois o surgimento do grupo dos orangotangos, depois o surgimento do grupo dos gorilas e depois aí o surgimento do grupo dos chimpanzés e bonobos e posteriormente dos seres humanos. Então, repito, os seres humanos têm um ancestral em comum com os chimpanzés e bonobos. E esses grupos irmãos, eles estão mais relacionados evolutivamente com o grupo dos gorilas. Que a gente pode observar, né? O registro fóssil indica
que os antropóides eles começaram a divergir dos outros primatas há cerca de 55 milhões de anos. Os macacos do Novo Mundo, os macacos do Velho Mundo e os grandes macacos, que são, claro, né, que inclui os gibões, orangotangos, gorilas, chimpanzés e seres humanos, então nós somos grandes macacos, têm evoluído como linhagens separadas por mais de 25 milhões de anos. A linhagem conduzindo aos seres humanos se separou dos outros grandes macacos em algum momento entre 6 e 7 milhões de anos atrás. Aqui nós temos imagens dos macacos do Novo Mundo e os macacos do Velho Mundo, e aqui nesta outra figura nós temos os grandes macacos não humanos. Vamos ver um pouquinho de informações em relação a ele. Então nós temos aqui a imagem de um macaco do Novo Mundo. Eles têm uma cauda prênsile, que é adaptada para agarrar. Aqui nós temos uma imagem de um macaco do Velho Mundo. Falta uma cauda prênsile, adaptada para agarrar, e suas narinas se abrem para baixo. Aqui nós temos imagens agora dos grandes macacos. Aqui nós temos uma imagem de um gibão. Seus braços e dedos são muito longos e são adaptações para balançar. Aqui nós temos uma imagem de um orangotango. Os orangotangos eles têm um pé adaptado para agarrar e já possuem um polegar opositor. Os gorilas são os maiores dos grandes macacos, né? Alguns machos têm quase 2 metros de altura e pesam cerca de 200 quilos. E nós temos aí que eles são herbívoros, geralmente vivem em grupos de até cerca de 20 indivíduos. Bom, aqui a gente tem imagens de chimpanzés. Eles se alimentam e dormem em árvores, mas também passam grande parte do tempo no chão. Os chimpanzés são inteligentes, comunicativos e sociais. Aqui a gente tem imagens de bonobos. Os bonobos estão... Bom, e aqui a gente tem imagem dos bonobos. Os bonobos eles estão no mesmo gênero Pan que os chimpanzés, mas eles são menores. Hoje, sobrevivem apenas na nação africana do Congo. Pessoal, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá? Um grande abraço. Até a próxima.